O vídeo de hoje é para atender uma solicitação de um inscrito aqui do canal, o Lucas Damasceno, que pediu para a gente estar fazendo aqui um vídeo sobre os filhos de Zé Pilintra, filhos e filhas de Zé Pilintra. Então o vídeo de hoje é especialmente pela solicitação do Lucas, mas já deixando aqui um alerta que é a visão do Padu sobre esse assunto. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Um salve com muita alegria, um axé com muita energia, toda a família Padu, padumbeiros e padumbeiras aqui do canal Padu Projeto Axé de Umbanda. Meu nome é Christian, sou médium, pai de santo na Umbanda, sou criador aqui do Padu Projeto Axé de Umbanda no YouTube. Temos também a nossa página lá no Insta, como Padu Axé de Umbanda, e no Facebook a nossa homepage Projeto Axé de Umbanda. Então não deixa de seguir nossas redes sociais, procura aí. Aqui no YouTube, já que você já está assistindo, não perde tempo, já se inscreve no canal, clica o sininho para obter as notificações dos próximos vídeos e deixa o seu like. Não esqueça que é muito importante para a gente. Para você é bem facinho, não custa nada, mas para a gente tem um valor enorme. Você não sabe quanto valoriza o nosso trabalho cada vez que você coloca aí o joinha nos nossos vídeos. Então não deixa não de colocar o joinha e também compartilhe esse vídeo com alguém que quer saber sobre Umbanda. Então vamos para o vídeo de hoje, atendendo o pedido então de um assinante aqui do canal, de um inscrito aqui no canal, que é o Lucas Damasceno. Já faz um tempão que você pediu, né, Lucas? Mas muitas coisas acontecem na nossa vida e não porque a gente queira, né? Simplesmente acontece e às vezes a gente é pego de surpresa, tem que dar uma parada aqui, uma parada ali e colocar a vida em ordem, fazer as coisas como tem que ser, dentro das suas necessidades e prioridades. E por isso eu acabei demorando um pouco para fazer o seu vídeo, mas promessa feita é promessa cumprida. Então a gente está cumprindo, a gente demora, mas cumpre. Então me desculpe pela demora, mas está aqui o vídeo. Vamos embora falar então um pouco dos filhos e filhas de Zé Pilintra. Mas existe aí filhos de Zé Pilintra? Orico, claro que existe. Todo mundo é filho de várias entidades e filhos de vários orixás, mas existe uma diferençazinha aí para a gente conectar isso e explicar bem essa situação. Existe os filhos de santo, né, que a gente chama de pai de cabeça, mãe de cabeça, pai de coroa, mãe de coroa, e dentro da Umbanda Sagrada, que é a tradição que eu pratico, que eu tenho mais afinidade, né? Porque a Umbanda é um universo muito grande de tradições, mas eu procuro seguir mais as condutas e as premissas aí, ou podemos dizer a maneira de fazer Umbanda da maneira de Rubens Saraceni. Também hoje dando continuidade no trabalho de Rubens Saraceni e Alexandre Comino. Então dentro dessa linhagem a gente tem um pai de frente, um pai de coroa. Na coroa a gente vai ter sempre 3 orixás, que é o nosso pai de frente, a nossa mãe de Juntó, se for o pai na frente é mãe no Juntó, ou se for mãe na frente é pai no Juntó. A gente sempre vai ter um casal guiando o nosso caminho nessa encarnação. E temos nossos ancestrais, que é um casal de orixá que está com a gente desde a primeira vez que a gente foi gerado por Olorum, uma centelha de luz, e aí um casal nos fatorou, nos recolheu, e esse casal de orixás são os nossos ancestrais. Então a gente pode ter um pai aqui em cima, no coronário, né, que é bem aqui, que é a força, né, é o triângulo aberto para cima que a gente recebe o axé do alto. Então esse ancestral vai sempre estar aqui em todas as encarnações, mas não ele que cuida da gente na encarnação que estamos regendo agora. Ele cuida sobre todas as encarnações. Eu não vou falar muito desses orixás, ancestre, frente e juntó, porque já tem vídeo aqui no canal, é só vocês procurarem que tem, tá? É só vocês procurarem aí dentro dos vídeos que tem aqui no canal, que tem vídeo falando sobre esses orixás. Então isso aí é os orixás que tomam conta da nossa cabeça.
Mas depois disso, tem as entidades que tomam conta de nós na nossa vida, que cuidam da gente, que também estão ali como se fossem anjos da guarda, protetores, dando auxílio. E cada um se afiniza mais com uma entidade. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma grande afinidade pelo meu caboclo. E eu sinto ele muito perto de mim. E é o que comanda a minha mediunidade, é o que está à frente da minha mediunidade. Mas não é só por isso que eu tenho essa grande afinidade, é porque eu simplesmente tenho, né? Poderia ser o Preto Velho comandando a minha mediunidade, poderia ser o Exu comandando a minha mediunidade, e eu acho que eu teria essa mesma afinidade sempre que eu preciso de um agogo, que eu preciso de alguma coisa, é para o Pai Tinerê que eu peço, é dele que eu lembro primeiro, que é o caboclo que comanda a minha mediunidade, que foi a primeira entidade que começou a desenvolver em mim. Então, é uma afinidade que nós temos, e ele não pode ser meu pai, porque meu pai é Oxóssi, porque o orixá na minha cabeça é que me comanda. Não, eu tenho muito respeito e me relaciono com as minhas entidades como se fossem mestres, como se fossem meus pais e minhas mães, que estão mais próximos de mim e que me acolhem no meu primeiro pedido de socorro. É a eles que eu recorro. Então, quando a gente fala, e quando eu escutei o Lucas falando para mim, eu falo um pouquinho sobre filhos de Zé Pilintra, eu abordei algumas outras maneiras de entender a Umbanda, para mim poder fazer esse vídeo, e entendi que, na maioria, não tem Zé Pilintra como pai de cabeça, como é os orixás, porque Zé Pilintra não é um orixá, mas ele pode ser seu pai na mediunidade, ele pode ser seu pai como guiar você no seu caminho. E para entender um pouco sobre Zé Pilintra, qual é a força desse mestre catimbozeiro, desse mestre da Jurema, desse mestre de várias tradições, de várias maneiras de entender essas tradições africanas, ou juremeiras, ou indígenas, né, que tem o xamanismo, ou até mesmo o Zé Pilintra malandro do Arco da Lapa, do Rio de Janeiro, da macumba carioca, e são figuras distintas, pelo que se conta a história. Estudando um pouquinho da história do Zé Pilintra, a gente entende que são figuras distintas. Existe um Zé Pilintra que nasceu em 1800 mais ou menos, e que era realmente um pernambucano, um nordestino, se eu não me engano, que começou na sua adolescência a se apaixonar pelos mistérios de como cuidar das pessoas através das ervas. Ele era filho de uma índia e tinha um índio, se eu não me engano, acho que José Inácio, ou Inácio José, que cuidou dele durante um tempo, que cuidou dele como mestre mesmo, ensinando para ele os manejos das ervas, a maneira de cuidar, para que uma erva servia, como colher uma erva, como fazer isso, como fazer aquilo. E ele se tornou um mestre catimbozeiro, ele se tornou um mestre da Jurema, isso em vida. Ele morre mais ou menos por volta de 1900, quase 100 anos, ou próximo de 100 anos, alguns dizem com 113 anos. Enfim, e esse é a figura do Zé Pilintra que vem incorporar como mestre juremeiro, que vem trabalhar como mestre juremeiro. Lá para os anos de 1900, 1901, 1902, nasce outra figura que vem se tornar em 1917, ele nasce em Pernambuco, mas desce e acaba vindo morar e residir no Rio de Janeiro. E ali ele se transforma como uma figura mítica também, como o primeiro José Pilintra, que era ele tinha o nome próprio dele lá, mas eu não vou me lembrar, se eu não me engano, José de Aguiar, e é o Zé Pilintra que veio para o Rio de Janeiro, José Alencar, não é o mesmo, tá? São pessoas distintas, mas que viveram na Terra de uma maneira que depois foram reverenciados e vieram trabalhar com espíritos da maneira que eram quando encarnados. Então, esse segundo José Pilintra, que desce de Pernambuco por volta de 1900, 1900 e pouco, com 17 anos ele chega no Rio de Janeiro, então 1917, e ali ele começa a entender a macumba carioca, a entender a maneira de fazer a Umbanda,
já existia a Umbanda, em 1917 já existia a Umbanda, de entender como que era a Umbanda, a macumba carioca e como ele se envolvia. Então ele era a pessoa que ele era malandro, mas um malandro que gostava de cuidar das outras pessoas. Não era o pilantra, ele era o pelintra. O pilantra é aquele esperto que quer levar vantagem em tudo. Pelintra é o esperto que quer viver de boa, mas também quer ajudar, mas também quer ser pessoa que pode agregar na vida das outras pessoas. Então, existem essas duas figuras de Zé Pilintra, que não são os mesmos, mas que estão envolvidos. E por isso o Zé Pilintra está em todo lugar. Por isso o Zé Pilintra, a gente entende que está desde o catimbó, da Jurema, até a macumba carioca, na Umbanda, no candomblé, em todas as gírias Zé Pilintra pode aparecer. Mas para os mestres juremeiros, ou para quem cultua a Jurema, Zé Pilintra hoje, o Zé Pilintra mesmo, que era aquele mestre catimbozeiro que nasceu e foi criado no Nordeste, né? E foi aquele nordestino simples, ele não incorpora mais. E se incorporar, ele vai escolher qual é o médio que ele quer incorporar. E vai ter que ser o médio dali, daquele grupo da Jurema, o mais sábio, o mais sensato, o mais centrado e o mais comprometido com a religião. E o Zé Pilintra que está aqui no Rio de Janeiro, dentro da macumba carioca, dentro dessa que vem hoje na linha de malandro, também que vem na linha dos Exus, dentro da Umbanda, ele é uma outra figura, né? Ele é uma outra maneira de se portar, diferente daquele mestre catimbozeiro. Mas Zé Pilintra é uma figura popular e que está em tudo. E a gente deve todo o respeito para essa grande entidade. Uns dizem que essa entidade não incorpora mais de um médium no terreiro porque eles não têm falange. Outras vertentes dizem que tem falange e que vem uma entidade dizendo que é Zé Pilintra, mas que está dentro da falange de Zé Pilintra, mas não é o Zé Pilintra que está incorporando. Então é um assunto uma outra hora. Então hoje eu estou trazendo aqui só um pouquinho dessa história, desse jeito, para dizer que mesmo as nossas entidades podem cuidar da gente e a gente pode aceitar ele como nosso pai, como nosso mentor, como nosso mestre. Então, Lucas, eu não vou dizer aqui que é um conselho, mas é minha opinião para você. Primeiro, procura saber quem que é o seu orixá de coroa, quem que é seu pai e sua mãe orixá, que conduz você nessa vida hoje. Como você tem aí essa forte influência de Zé Pilintra, você pode até ter aí um Ogum, uma Yansan na coroa, pode ter um Obá na coroa, mas você tem que procurar ver quem é o seu pai, a sua mãe de santo, orixá, que te conduz nessa vida. E depois, com certeza, você pode ter Zé Pilintra como teu pai, como teu mestre, como teu amigo, teu conselheiro, te conduzindo nessa vida mediúnica sua, tá bom? Espero que eu tenha trazido informações relevantes, não só para o Lucas, mas para todos vocês que estão assistindo o vídeo de hoje. Um pouco do que eu conheço de Zé Pilintra, aqui de uma maneira sem nada marcado, falei o que está aqui na minha cabeça, o meu conhecimento, porque é assim que eu gosto de fazer vídeo, é assim que eu gosto de trazer as coisas para vocês. E então esse foi o vídeo de hoje. Zé Pilintra, seja mestre catimbozeiro, seja o malandro da macumba do Rio de Janeiro, o malandro que vem na Umbanda, o malandro que vem trabalhar no candomblé, o mestre que vem da Jurema trabalhar às vezes com um preto velho e se dá o nome de Zé Pilintra, a gente tem que respeitar, a gente tem que amar profundamente essa entidade que só traz amor e carinho, que só nos traz luz, que só nos traz força e energia para a gente continuar na nossa labuta diária aqui do dia a dia, no caminho da nossa evolução. Então um grande axé para todos vocês, gratidão por estarem aqui comigo mais uma vez e obrigado, Lucas, por você ter me pedido para fazer esse vídeo. Agradeço de coração, foi muito bom trazer as informações aqui sobre essa grande entidade, esse grande mestre, esse grande pai que nos abraça, que nos acolhe, que é José Pilintra, que é Zé Pilintra
na Umbanda. Um grande axé para todos vocês. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Até um próximo vídeo. Axé.